muito bom dia, boa tarde já, né? Seja muito bem-vinda, a gente está começando aqui a semana de aquecimento da nossa Masterclass Profissão Astrologia, que vai acontecer no dia 9 de março de 2023. Bom dia, Gabi, tudo bem? Então, no dia 9 de março vai acontecer o nosso evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar a dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e faturar R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Sim, isso é muito possível. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento, é só acessar o link que tá na minha bio, tá? Ou pro pessoal que tá no YouTube, aqui ó, na descrição do vídeo, eu deixei o link para você acessar a página de inscrição. Então, enquanto ainda não chega o dia do nosso evento, faltam aí exatamente 10 dias para ele acontecer, tô super animada. Eu vou aparecer aqui com 2 lives ao longo da semana, tá? Então, eu apareci na quarta já, ontem, hoje de novo, agora ao meio-dia, e às vezes também às 8 horas da noite, para te ensinar a astrologia do absoluto zero, tá? Então, desde que você não saiba nada, ou para você que já é astróloga ou já estuda a astrologia, você vai conseguir aprender aqui um pouquinho mais comigo, tá? Então, a ideia da semana de aquecimento é te preparar para a Masterclass Profissão Astrologia, que vai acontecer lá no dia 9 de março, tá? Essas lives vão ficar salvas, tá bom? Então, se você não conseguir ficar comigo até o final, tá tudo bem, porque você pode assistir depois. Na live de hoje, eu vou te ensinar como é que você, que é uma astróloga ou uma futura astróloga, ou você que quer estudar astrologia para autoconhecimento, tá? Para conhecimento próprio, como é que você faz para interpretar mapa astral de crianças? Sim! Você também pode fazer leitura de mapa astral das crianças para você poder ajudar os papais, ou se você é a mamãe, né? Ou se você é papai, a direcionar a vida delas de acordo com a energia do mapa astral de nascimento delas, tá? Então, eu mesma aqui em casa, eu já uso, né? Até tenho decorado aqui o desenho do mapa astral da minha filha aqui na minha cabecinha, porque eu sei exatamente o quê? Quais são as necessidades emocionais dela. E eu sei como que eu posso ajudar e direcionar o caminho e o dia a dia dela só usando as energias do mapa de nascimento dela, né? Ah, então, Jéssica, a astrologia não serve só para os adultos? Não, né? Claro que não. A astrologia e a leitura de mapa astral, ela ajuda e muito também as crianças. Eu, no caso, sempre gosto de deixar muito claro que no mapa astral de uma criança, eu, Jéssica, como profissional, eu não converso diretamente com a criança, tá? E sim com os pais dela. Porque a criança, ela ainda não tem maturidade emocional para entender todos os temas que o mapa astral vai apresentar. Então, normalmente, com esse tipo de leitura de mapa, o que eu faço? Eu converso com os pais. E como que ela é feita? Ela é sempre feita com a criança do lado, tá? Ou feita para o pai ou feita para a mãe, né? Ela não é feita somente com a criança. E eu sei, gente, né, que ser pai, que ser mãe, para quem já é desafiador. A paternidade, a maternidade, né, ela parece que inclui aí todos os trabalhos do mundo, né, de tão cansativo, de tanta demanda que existe. E é aí que a astrologia entra. É aí que a astrologia pode dar uma super força. Porque quando a gente estuda o mapa astral, astrológico, né, da criança, a gente pode o quê? Sintonizar instantaneamente a melhor forma de orientar essa criança, tá? Então, forças, fraquezas, aptidões e potenciais dessa criança, elas vão estar todas descritas lá no mapa dessa criança, né? E aí a gente consegue ver como que a gente pode reverter o momento negativo dela e maximizar talentos que de outra forma não seriam facilmente aparentes. E essa compreensão, ela leva aí a uma maior paciência, uma virtude de valor imensurável na criação dos nossos filhos. Eu vou passar daqui a pouco os planetinhas para vocês, tá? Como astróloga, a gente acredita que a criança, ela vem até a gente, né, com o seu próprio mapa astral. Ela escolheu o mapa dela, ela escolheu o plano de vida particular dela, né? E a gente acredita que tudo isso foi determinado até antes do nascimento dela, porque na astrologia até a forma
como acontece o nascimento da criança, se é cesárea, se é parto normal, já está determinado até pelo mapa astral dela. Só que a gente entende também, né, que alguns fatores ambientais, que as decisões do pai, que a educação e que o livre-arbítrio podem mudar ou alterar aquilo que está previsto no mapa dela. Para onde? Para melhor ou para pior, tá? Então, uma semente contendo aí o projeto da rosa mais magnífica do mundo, ela não floresce se a gente não rega, se a gente não dá um bom solo, se a gente não dá sol para que ela cresça, né? E isso acontece também com a criança, o ambiente também vai fazer muitas modificações, tá? O que acontece no mapa astral infantil? O mapa astral infantil é uma área astrológica que estuda especificamente os traços das crianças de 0 a 10 anos, tá? É uma fotografia do céu no momento do nascimento da criança, que é calculada a partir da data, do horário e do local exato do nascimento dessa criança. A partir da interpretação desse mapa astral infantil, a gente consegue identificar as características mais marcantes da personalidade daquela criança e a gente consegue descobrir a melhor forma de lidar, olha só, de lidar com essas particularidades e fazer com que a criança ela saiba aproveitar todo o potencial do mapa dela, tá? Além disso, a análise do mapa astral infantil, ela faz o quê? Ela evidencia para o papai e para a mamãe ou para o cuidador quais são as dificuldades e desafios que ela vai enfrentar ao longo da vida. E aí, com esse conhecimento, você que está com essa criança, você pode preparar e ajudar ela a lidar da melhor forma com o que pode vir a acontecer. O mapa astral infantil ele pode ajudar os pais, os cuidadores, os professores a entenderem o que a criança pode ou não oferecer, sem esperar algo que não faz parte da natureza dela, porque às vezes não faz parte da natureza dela. Então, ao incentivar os pontos fortes da criança, a gente pode ajudar ela a quê? A criar autoestima, a criar confiança em si própria, facilitar até o desenvolvimento dela, além da gente conseguir identificar as características dela, né? A análise do mapa vai permitir que a gente que está com essa criança, que a gente consiga incentivar os pontos altos dela, né? E trabalhar em questões que às vezes não são tão desenvolvidas assim dentro do ambiente dela, né? E aí qualquer pessoa pode fazer um mapa astral de criança? Sim. Qualquer pessoa pode fazer um mapa astral de criança, né? Esse tipo de mapa pode ser feito por uma astróloga, por um papai, por uma mamãe, desde que você estude a astrologia e desde que você saiba reconhecer os principais pontos do mapa da criança e, claro, né, que você esteja sempre falando com o cuidador, com os pais dela e não com a criança em si, porque ela não tem ainda maturidade emocional para entender certos temas da vida dela, principalmente dependendo da idade. Né? Então, quando você é astróloga, quando você está fazendo a leitura de mapa astral da criança, eu vou confessar que é um baita desafio. É muito desafiador. Porque ao mesmo tempo que você tem sorte por não ter um envolvimento emocional com a criança, e isso facilita muito a forma como você faz a leitura do mapa, né? E o que você enxerga ali no mapa da criança. Por um outro lado, você também tem o desafio de você ter que tomar muito cuidado com as palavras que você usa e como é que você conversa com a mamãe, com o papai, com o professor, com o cuidador dessa criança. Porque muitas vezes eles se doem por uma vírgula mal colocada no lugar. Afinal, né, gente, você está falando sobre o bem aí mais precioso deles, né? Então a gente tem essa sorte, mas a gente também tem esse desafio. Só que se você tá aqui comigo nesse vídeo, né, porque você gosta de astrologia, seja por autoconhecimento, se você é mamãe, futura mamãe ou papai, se você quer usar o seu conhecimento dos astros para ler mapa das suas crianças, né, se você quer direcionar essas crianças, eu também preciso te dizer que vão sim ter desafios, tá, no caminho, não é porque é o mapa da criança que é o mapa mais fácil. Tá? E por que vai ter esse desafio? Né? Primeiro porque você precisa olhar para o mapa da criança sem considerar o seu envolvimento emocional com ela. Se você for mamãe, você vai se envolver emocionalmente. Por quê?
vai ter situação no mapa astral da criança que você não vai gostar. Você vai falar, putz, mas precisava ter isso, né? Ou você não vai concordar, ou você vai achar que não tem nada a ver. Por quê? Porque você vai querer muitas vezes mascarar alguma situação. Então, você precisa ficar atenta, né, ao seu envolvimento emocional com essa criança, ao mesmo tempo que também vai ser muito importante você se manter ali, ó, focada o tempo todo, não olhando para o mapa da criança como sendo o da sua criança, muitas vezes, daquela criança que você conhece, mas imaginando que é uma pessoa qualquer com a qual você não tem um pingo de ligação, um pingo de envolvimento emocional. Então, antes de ler o mapa dessas crianças, né, essas situações são situações que você vai precisar ter aí um certo tipo de quê? De foco e de atenção na situação. Tá? Ainda assim, como astróloga, eu acho tão importante esse foco nas crianças, esse foco, sabe, na preocupação e na educação respeitosa para com eles, e o mapa astral ajuda nisso, né? De você conseguir sim levar um direcionamento legal para que elas estejam indo rumo àquilo que mais edifica a vida delas, né? Que mais eleva a vida delas, e também olhando para os desafios, sabendo que elas são capazes de vencer esses desafios porque elas escolheram aquele mapa. Eu já fiz muito mapa de criança e eu sei que essa leitura de mapa facilita muito a vida dos pais. Eu mesma, hoje, como mãe e como astróloga, eu sempre estou em contato com o mapa astral da minha filha para eu entender como que eu posso, né, ajudar ela cada vez mais a se entender também e a se compreender melhor aonde? Nas fases de crescimento, nas fases de desenvolvimento dela, né? Nesse momento dela da vida, por exemplo, que ela tem quase 2 anos, a casa 1, 2, 3 e 4 estão super ativas no mapa dela. E ter esse conhecimento, sabe? Sabendo onde focar na vida dela agora é um super diferencial, que é o contato com a mamãe, o contato com a família. Mas você, como astróloga ou como mamãe, como é que você faz para analisar um mapa astral infantil? Às vezes do zero, né? Sem ter conhecimento nenhum. O principal que você vai observar no mapa astral da criança, né, é a análise detalhada do Sol, da Lua e do ascendente dela. Porque esses 3 pontos eles vão tratar a identidade, as emoções e a manifestação do eu dela, tá? Outros elementos também que são importantes de você analisar no primeiro momento de ver o mapa astral da sua criança são esses planetas. Mercúrio, que é a comunicação e o aprendizado dela. Vênus, que são as preferências e os gostos que ela tem. E Marte, que é a forma como ela age e reage. A partir dos 6 anos de idade, a gente inclui no mapa astral infantil os estudos de Júpiter, que indica a área onde o sucesso dela pode ser alcançado, e o estudo de Saturno, que indica pra gente quais desafios estarão presentes ao longo da vida dela. Tá? E as interpretações de Urano, Netuno e Plutão, elas são desnecessárias no primeiro momento, porque são planetas de uma geração toda e eles tratam respectivamente, né, Urano, Netuno e Plutão, sobre inovação, espiritualidade e aspectos que são mais destrutivos. Então a criança ela não tem isso ainda, né? No começo da vida, a criança ela ainda não tem a oportunidade de vivenciar essas energias, tá? Oi, Mari, tudo bem? Já olha o mapa da Luísa, então, para você conseguir ter essas interpretações, tá? Então, Jéssica, você está querendo me dizer que a leitura de mapa astral da criança ela é diferente da leitura de mapa astral de um adulto? Eu vou precisar estudar de um jeito diferente? São conteúdos diferentes? Não. Você vai estudar a mesma astrologia. Mesmo que você não trabalhe com astrologia, se você sabe ler mapa astral, você é astróloga. Então, os mesmos conteúdos para analisar todos os mapas, você vai interpretar fazendo como? Aprendendo um sistema, tá? Uma vez aprendido o sistema, você consegue aplicar onde você quiser. Mas, como eu disse, no mapa da criança, algumas energias ainda não serão nem sentidas e nem exploradas por ela. O que não vai valer a pena você ficar batendo a tua cabeça, né? Porque assim como na roda do zodíaco, na roda do mapa astral, as casas astrológicas, elas vão trazendo fases
pra gente. Então não faz sentido você falar de repente com uma mamãe, com uma cuidadora, sobre a casa 7, que é casamento, né? Uma criança de 3 anos. Você não tá pensando no casamento dela, né? Por quê? Porque a gente ainda não chegou nesse lugar. E isso é um pouquinho diferente de analisar o mapa de um adolescente, por exemplo, onde você já pode falar com ele sobre namoro, sobre escolha de uma faculdade, sobre um curso. Então, isso também é um pouquinho diferente no mapa astral da criança. Tudo vai acabar dependendo do contexto, né? Aonde essa criança ela tá inserida, tá? Às vezes, você tem como cliente, ou você é a cliente, tá? Que eu chamo de mãe surtada. Eu já fui, gente, a mãe surtada. A mãe, ela quer saber todas as casas astrológicas da criança. Ela quer saber com quem que a criança vai casar, ela quer saber com quem que a criança vai trabalhar, ela quer saber se a criança vai viajar internacionalmente, e sei lá, a criança tem, sei lá, 2, 3 anos de idade. Você, como astróloga, você também tem que fazer esse papel de barreira, né? E de mostrar o quê? Mostrar para o adulto o que vai ser interpretado nesse mapa e o que vai ser direcionado na idade atual da criança. E por quê? Olha aí, Gabi, você é essa, né? Porque essa criança, ela tem livre arbítrio. Ela também vai ter o poder de escolha dela ao longo da vida dela, né? E por que a gente acaba deixando, então, alguns planetas de fora nessa análise, nessa interpretação de mapa para essas crianças? Porque ela ainda não experimentou, no início da vida, né, até os 6 anos de idade, pelo menos, esses planetas que têm interação com o social, como Júpiter e Saturno, por exemplo, que eu falei para você agora há pouco. Isso acontece depois dos 6 anos de idade, tá? Também antes dos 10, ela não tem interação com planetas geracionais, ou seja, que regem a nossa geração, que regem a sociedade, a fim de quê? De ajudar na evolução do planeta. Então, muitas vezes, alguns planetas, eles ficam de fora na leitura de mapa astral de criança, não porque você é uma péssima astróloga, mas porque não cabe eles ali agora, tá? Então, quais são influências planetárias no mapa astral infantil? Do mesmo jeito que acontece em um mapa astral comum, cada planeta e posicionamento no mapa astral infantil vai refletir detalhes sobre a personalidade da criança, tá? Quem a criança é na essência dela, como é o relacionamento dela com os pais dela, com os avós dela, com os amigos dela, como que ela lida com autoridades e com regras, a forma que ela se expressa, tudo isso está no mapa astral. No mapa astral infantil, o sol dela, o signo, vai descrever a identidade básica da criança, a essência dela, o que faz ela se sentir mais feliz. Aquilo que, se for desenvolvido, vai tornar ela uma pessoa completa. Esse é o sol. O brilho dela, a capacidade dela energizar ou de perder energia, ela ter vitalidade ou de perder vitalidade, a saúde dela, o centro da vida dela, a relação com o pai dela, o quanto ela se reconhece como sendo ela mesma e a capacidade de força dela. Tudo isso é o signo dela. Se o signo dela trata, né, como ela realmente é em essência, então o ascendente no mapa astral da criança, ele vai indicar a forma como a qual ela enxerga o mundo e como ela se coloca diante desse mundo. Então, enquanto o sol ele reflete o interior da criança, que é aquilo que muitas vezes a gente não mostra, o ascendente ele evidencia o exterior, a apresentação dela para o mundo, tá? E a lua no mapa astral infantil vai refletir características de sensibilidade da criança, tá? Principalmente a forma como ela, né, criança, reage emocionalmente em diferentes situações, tá? A lua, dentro do mapa astral infantil, ela está relacionada ao sentimento de segurança. O que a criança precisa para se sentir segura e nutrida? Quais são os desafios que ela precisa enfrentar, porque ela vai, né, para ela criar confiança nela mesma? Dentro do mapa astral da criança, é a lua que vai mostrar também o que ela espera da mamãe dela, como que ela gostaria que a mamãe dela se comportasse com ela, qual é a imagem que ela criou da mamãe dela, tá? O signo que a gente tem lá na casa 10, no meio do céu, ele permite que os pais preparem a criança para o mundo
e o que será enfrentado lá fora. Né? Então, através do desenvolvimento das habilidades, né, da criança, ela vai estar segura para fazer o quê? Para desempenhar a missão dela no mundo. E é interessante, né? A casa 10 é o papai e a mamãe que direciona. Né? Então, com o estudo de mapa infantil, é possível a gente identificar o conjunto de potenciais dessa criança, as qualidades mais positivas que ela tem, descobrir as chaves para transformar essas áreas de desafio, né? Assim como as etapas, né? E fases em que esses processos vão ocorrer ao longo da vidinha dela, né? Então, você consegue ter toda essa informação, né? Então, cada pontinho do mapa da criança vai ter o seu poder, vai ter a sua energia, vai ter a sua responsabilidade, né? Dentro do mapa astral para ajudar a gente a auxiliar a criança, a energizar a vida dessa criança. Uma coisa que sempre me perguntam, sempre, a respeito do mapa astral infantil, é também se ele vai ser feito só uma única vez na vida. Gente, mapa astral a gente faz uma vez na vida só. Do cachorro, da criança, do periquito, do papagaio. Sim, mapa astral é sempre uma vez porque ele não muda. Ele é o mapa do nascimento. Mas, tratando-se de um mapa astral da criança, eu sempre digo, quando ela for uma pessoa adulta, ela pode repetir essa leitura com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com uma nova mente, porque ela não tem mais os mesmos olhares dos pais. A criança, quando ela é criança e faz uma mapa astral, é o pai, que é a mãe que está guiando. Mas quando ela é adulta, ela tem agora o próprio olhar dela, o próprio entendimento da vida pela ótica dela. Então aí eu recomendo que faça de novo uma leitura. Tá? Então sim, você pode ser uma astróloga infantil. Você, se quiser, pode focar apenas nessa área da astrologia para auxiliar pais, para auxiliar mães, para auxiliar cuidadores a entenderem cada vez melhor essas crianças. Gabi, você que é da aula da educação, Flavinha, você que é da aula da área da educação, por exemplo, você super pode usar essa informação da astrologia para também saber lidar melhor com as crianças em sala de aula, na escola, né? E até mesmo direcionando elas para quê, gente? Para projetos, para brincadeiras, para assuntos que ela vai mais gostar. Câncer aprende diferente de Leão. Né? Na escola da minha filha, por exemplo, eu sempre que tenho uma lua pipocando super forte lá no céu, eu aviso algumas meninas, eu falo assim, xiii, a lua tá em Áries hoje, coloca essa criançada pra gastar energia, pra bater perna na escola, né? Porque isso influencia. A minha filha, por exemplo, ela tem o sol em Câncer. Ela ama brincar de boneca e de panelinha. Aí é a essência do nutrir. Câncer é maternal, adora as bonecas dela. É muito a cara dela. E a gente consegue ver isso dentro do mapa astral. Então, às vezes, você nem quer ser assim tanto uma astróloga profissional, ganhar dinheiro com isso, mas você pode usar esse conhecimento de mapa astral infantil para ajudar as suas crianças. E às vezes até na escola dos seus filhos. Já que, né, para fazer o mapa astral de cada criança, você só precisa do quê? Quem trabalha em escola? Da certidão de nascimento. E esse é um documento que toda escola tem, porque precisa da certidão de nascimento para fazer a matrícula da criança, né? Então, o mapa astral infantil, ele é uma importante ferramenta para pais, para educadores ou para qualquer pessoa que tenha o universo aí infantil presente, né, em seu dia a dia. A partir do momento, né, em que vocês que trabalham com crianças, que são pais, entendem a criança como um ser único que possui características próprias e que devem, né, ser valorizadas e estimuladas, obviamente, desde cedo, fica muito mais fácil. Né? Com isso, as crianças de hoje elas vão ter mais chances, né, de se tornarem adultos felizes, porque elas vão ser fiéis à própria natureza delas. Né? Gente, minha filha canceriana com ascendente em peixes ama cuidar das bonecas dela. Né? Ao mesmo tempo que elas se desenvolvem como ser humano, que elas vão crescendo, que elas vão evoluindo na sociedade. Né? Então, isso é muito importante para você ter, para você sentir. Esse conhecimento vai fazer muita diferença, mas você precisa aprender com uma metodologia, obviamente, o sistema da astrologia. Então, por exemplo, aqui em casa, a minha filha tem uma lua em Sagitário. É um perrengue para mim lidar com essa lua em Sagitário dela, porque eu não tenho
nada de fogo no meu mapa, mas eu olho o mapa dela e eu entendo que a necessidade emocional dela, ela sempre fica entediada, muito fácil, ela gosta de ler livros, ela fica o dia inteiro lá pendurada nos livros dela, ela gosta de explorar, é uma criança que eu preciso o tempo inteiro inventar uma coisa nova para ela e explorar, porque ela tem uma lua em Sagitário na casa 9, ela é a viajada, tenho certeza que a Eduarda vai pegar as malas dela e vai sair na primeira oportunidade que ela tiver, porque ela tem uma necessidade emocional de explorar o mundo. Mas ela também é canceriana apegada à família, ela quer nutrir, ela quer cuidar. Então eu consigo entender isso e consigo estimular essa criança. O mapa da minha filha tem uma característica, por exemplo, que ela é trouxa. Trouxa, boba, é besta, todo mundo vai pisar em cima dela. Então eu tenho que, dentro do mapa dela, mostrar pra ela que ela tem que ser polpa firme de vez em quando, né? Vai ter que dar uns chilique de vez em quando pra negada não ficar pesando aí em cima dela, né? Pra o pessoal não ficar causando na cabeça dela. Então, quando você entende, né, esse mapa astral, quando você consegue entender tudo isso, poxa, fica mais fácil, né? Ninguém vai fazer a minha filha de boba, né? As pessoas aí do mundo não vão fazer ela de boba, porque eu vou ensinar a ela a não ter esse comportamento, tá? Oi, Sé, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, é por isso que é muito importante a gente, né, como astróloga, como mãe, como profissional da educação, conhecer o mapa astral das nossas crianças, tá? Gente, isso aqui é o máximo que eu conseguia trazer para você dentro desse vídeo, dessa live de hoje. Já coloquei aí para você alguns planetinhas. Então, Esté, você que chegou mais tarde, o que você faz? Volta na gravação, porque eu mostrei o que é o Sol, o que é Mercúrio, o que é a Lua no mapa da criança, quais planetas a gente vê, quais que a gente não vê, tá? A gravação vai ficar aqui salva no meu Instagram, tá? E aí, meus amores, eu volto na quarta-feira com mais 2 aulas, tá? Uma meio-dia e uma 8 horas da noite. Essa live de hoje era para ter acontecido ontem à noite, mas minha criança aqui de quase 2 anos destruiu a mamãe dela. Eu tava podre de cansada e aí eu não conseguia entrar aqui ao vivo com vocês, tá? Mas na quarta-feira, agora, meio-dia, nesse mesmo horário, eu volto com mais temas de astrologia. E uma coisa que estão me perguntando, né? No direct eu tenho recebido muito essa mensagem aqui no Instagram, que é: ai, Jéssica, você fala de astróloga, mas eu não quero ser astróloga. Amores, o termo astróloga é para qualquer pessoa que sabe ler mapa astral, tá? Então você que vai aprender astrologia, que vai aprender a ler mapa astral, você é astróloga. Não necessariamente essa é a sua profissão, mas eu posso te chamar de astróloga sim, tá bom? Bom, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. A gente se vê na quarta-feira, meio-dia, com mais um pouquinho aí de astrologia para quem tá começando do zero, poder explorar as suas possibilidades dentro dos mapas, tá bom? Um beijo, ótima segunda para vocês, até quarta, tchau, tchau!